Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal Capoeira Pedagógica. Eu sou o professor Jefferson Nogueira, conhecido na capoeira como Paradinha. Vamos dar continuidade ao estudo da obra de Mestre Xarel, Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência. Essa é a quarta parte, né? A última parte nós dividimos em 3 vídeos para não ficar muito longa, e nós vimos as especificidades da capoeira regional, nós vimos a rotina da Academia de Mestre Bimba, como que se dava a iniciação do aluno, qual era a parte, como era a parte metodológica, como que se dava o rito de iniciação, o rito de formatura dos alunos, os cursos suplementares, ou seja, a terceira parte foi riquíssima, foi dividida em 3 vídeos, vale a pena você acompanhar, vale a pena você estudar, vale a pena você seguir, adquirir o livro para que você possa pegar aqueles detalhes que eu não pude falar aqui, né? Senão nos estenderíamos aqui para mais de 15 a 20 vídeos. Então nós estamos tentando fechar aqui em média com 8 a 10 vídeos, mas eu não vou dar conta de explicar os pormenores, né? E nem é a intenção do canal. Então é interessante, nessa quarta parte agora, nós vamos adentrar na questão da capoeira na Era Vargas, a questão da capoeira e a política, nós vamos ver a questão da capoeira e seus métodos da capoeira esportiva. Vale a pena conferir, vale a pena seguir a playlist do nosso canal, divulgar se for o caso, se inscrever no canal. É isso aí, nós precisamos da sua ajuda. Axé! Então vamos dar continuidade hoje à quarta parte do estudo da obra Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência. Essa edição é da editora da Universidade Federal da Bahia de 2001. O autor, Hélio Campos, conhecido no meio da capoeira como Mestre Xarel, um pesquisador da capoeira, um divulgador da capoeira regional, um grande escritor. Vamos lá. Organizamos esse vídeo com o seguinte sumário: a capoeira esporte brasileiro, capoeira na Era Vargas, como que se deu a chegada da capoeira até o presidente da República, Getúlio Vargas, a inserção social da capoeira a partir desse evento, a evolução da capoeira e os desafios de Mestre Bimba. Capoeira esporte brasileiro. Nós vimos que a capoeira passou por diversos momentos de perseguição, de exclusão social, de discriminação, de repressão policial e jurídica. Nós vimos que no Código Penal Brasileiro de 1890, no seu capítulo 12, artigo 42, o famoso artigo 42, tinha uma tratativa dos vadios e capoeiras. Aqueles que fossem pegos praticando a capoeira, ensinando a capoeira, fazendo a capoeira de qualquer maneira, eles seriam presos até 2 anos e com as agravantes, etc. Se você quiser aprofundar, só pegar aí e jogar no Google que você tem todos os pormenores dessa lei. E aí a capoeira foi passando por diversos momentos. Na década de 30, Mestre Bimba começa a organizar a capoeira, uniformizar. Nós falamos dessa metodologia aplicada de Mestre Bimba na parte 3, né? E aí com o Mestre Pastinha também, a capoeira Angola começa a tomar uma feição de organização, de uniformização, de prática dentro de estabelecimento fechado. E nós chegamos aqui em 1972. A capoeira foi oficializada pela Confederação Brasileira de Pugilismo, através do Departamento de Capoeira, e em seguida homologada pelo Conselho Nacional de Desporto, entrando em vigor em 1º de janeiro de 73. Olha que interessante. A capoeira foi institucionalizada. O que significa isso? A capoeira começa a ocupar seu espaço como esporte dentro das instituições formais do Estado brasileiro. Então a capoeira começa a ter uma organização política, no bom sentido do termo, uma organização política burocrática que se adequa às normativas e às tratativas do Estado brasileiro. E a capoeira começa então a ter suas federações estaduais filiadas à Confederação Brasileira de Capoeira, que foi fundada em 23 de outubro de 1992. E essa Confederação Brasileira de Capoeira ela está vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro. Então há toda uma movimentação daqueles que estão à frente da Confederação Brasileira de Capoeira para que se possa um dia nós termos a capoeira como um esporte olímpico, né? Isso aí merece um outro vídeo só para falar disso, só para falar da Confederação Brasileira de Capoeira e das outras organizações que existem
nucleando a Confederação Brasileira de Capoeira em cada estado, em cada organização e dentro de determinados grupos também. A capoeira na era Vargas, né? No período de governo de Getúlio Vargas. Só para ilustrar um pouco a história, Getúlio Vargas subiu ao poder em 1930 e ele ficou 15 anos no poder até 1945. E aí tivemos diversos desdobramentos, como o golpe de 1937, a instalação do Estado Novo, mas eu falo isso para quê? Para que nós entendamos que esta apresentação de Mestre Bimba a Getúlio Vargas se deu num outro momento. Então, Getúlio Vargas entra em 1930, sai em 1945 e retorna ao poder de forma democrática e fica ali de 1951 até 54, quando ele comete suicídio. Então, vamos ver. Mestre Bimba fez uma apresentação para o presidente Getúlio Vargas no Palácio da Aclamação em 1953, sendo governador da Bahia na ocasião, Dr. Regis Pacheco. Abre aspas. A capoeira é o único esporte verdadeiramente nacional. Almeida aí, mestre Xarel está fazendo uma alusão à citação do mestre Itapuã no livro dele. O marco divisório para a capoeira, essa apresentação de capoeira para um presidente da República, isso foi um marco, foi um divisor de águas na história da capoeira, pois a capoeira passa a ser olhada de outra maneira. Então é um marco divisório para a capoeira, a inserção em várias camadas sociais. Então a capoeira ela sai da marginalidade e ela tem uma ascensão a diversas instâncias sociais onde o negro não tinha acesso. Então você tem a inserção da capoeira na universidade, você tem a inserção da capoeira nas Forças Armadas, em algumas escolas militares, em escolas públicas. A capoeira começa a ganhar respeito na área da educação, do esporte, do lazer e até na área da medicina. Nós tivemos muitos estudantes de medicina praticando a capoeira com o mestre Bimba. A inserção social da capoeira. Então nós vimos que essa apresentação para Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas, ela é um marco divisório na trajetória e na evolução da capoeira. Em dois aspectos a capoeira começa a se despontar. Primeiro no aspecto econômico, porque a capoeira é um esporte de baixo custo, não precisa muito para você praticar a capoeira. Ela se diferencia das outras artes por causa disso. Você precisa de quê? De um espaço adequado, né? E você precisa simplesmente de instrumentos, berimbaus, atabaque, pandeiro, um professor de capoeira e seus alunos, né? Então, o aspecto econômico da capoeira, investir em capoeira é muito fácil, porque não é nada custoso, né? O aspecto lúdico, cultural, que é bem ajustado aos praticantes. Então a capoeira também ela foi explorada no ponto de vista cultural, para apresentação, para turistas, para estrangeiros, a capoeira sendo parte do folclore ali na região de Salvador, por ser uma manifestação popular que desperta grande interesse, estimulando seus praticantes ao estudo e à pesquisa. Então a capoeira ela tem todos esses aspectos, o aspecto econômico, o aspecto lúdico, cultural, o aspecto científico, né? É só lembrar que nós estamos fazendo a resenha aqui de um livro que se chama Capoeira na Universidade. Então a capoeira que ocupou os lugares mais altos da sociedade brasileira, ocupou a academia, né? Ocupou os centros universitários do país. A evolução da capoeira, então, se dá em diversos aspectos, no econômico, no social, no cultural, no lúdico, mas também ela entra na seara intelectual. A produção intelectual da capoeira é vasta e, na versão moderna, o capoeirista é um jogador estudioso, é aquele que pratica a capoeira e, ao mesmo tempo, se interessa pela pesquisa, aprofundando e produzindo conhecimentos históricos, técnicos e antropológicos, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a importância do estudo e da pesquisa da capoeira. É destinado aos professores e profissionais de capoeira, onde eu dou ali algumas dicas acerca da necessidade de se criar dentro dos grupos de capoeira,
grupos de pesquisa, grupos de estudo, né? Fazer com que o professor, o mestre, contramestre, o profissional de capoeira estimule os seus alunos à leitura, à pesquisa, para aprofundamento do conhecimento da sua arte. Então, as primeiras competições com a criação da regional. Então, tudo isso, toda essa movimentação, a questão econômica, a questão social, cultural, a questão do lúdico, a questão da inserção da capoeira num ambiente intelectual, das produções acerca da história da capoeira, e aí começa a se organizar a capoeira e começa as primeiras competições de capoeira organizada com árbitro, né, com regras estabelecidas. Isso se dá a partir dos métodos da capoeira regional. Isso não seria possível se Mestre Bimba não tivesse criado uma metodologia própria para o ensino da capoeira, com regras bem claras e pré-estabelecidas. Quem não assistiu, vá lá na parte 3 que nós falamos disso. As primeiras competições, então, se deram a partir da sistematização da luta regional baiana, a partir da sistematização do que nós conhecemos hoje como capoeira regional. Mestre Itapuã, na sua obra de 1994, nos transcreve uma reportagem do jornal A Tarde, de 3 de setembro de 1934, com o título Uma Festa Esportiva. Vamos ver. O que o jornal nos diz? Festival Beneficente da Casa dos Mendigos. O mestre, Bimba no caso, presta uma homenagem realizando exibição no Estádio de Brotas, que seria demolido em 1986. O povo vibrou quando o mestre Bimba desferiu um rabo de arraia em Geraldo, tirando-o de combate. Então ali mestre Bimba faz uma demonstração da sua capoeira luta, da sua capoeira efetiva, da sua capoeira enquanto uma atividade marcial, igual às outras artes marciais. Então, a partir do momento que mestre Bimba cria a sua luta-arte, a sua capoeira, em forma de luta aguerrida, ele começa a ser provocado, a ser instigado a demonstrar a efetividade da sua arte, da sua luta. E aí mestre Bimba começa a desafiar outros lutadores, fazer com que as outras pessoas entendessem que aquela capoeira que ele estava idealizando, que ele tinha sistematizado, era uma capoeira diferente da praticada anteriormente. Vamos ver. O Diário da Bahia publica matéria em 28 de janeiro de 1936 com o seguinte título: Bimba desafia os capoeiristas baianos. Esta reportagem explica que mestre Bimba lança o desafio no intuito de mostrar o que é a capoeira regional, o que é a luta regional baiana, a pôr à prova aquela capoeira que ele sistematizou, que ele criou. A Gazeta Esportiva, em 4 de fevereiro de 1949, olha a diferença, de 36 para 49. Mestre Bimba e mais 8 capoeiristas embarcaram ontem na Bahia com destino a São Paulo, a fim de se exibirem no próximo dia 8, no ginásio do Pacaembu. E o jornal A Tarde publicou no dia 25 de fevereiro de 1949, abre aspas, os capoeiristas estão brilhando em São Paulo, e cita a Gazeta Esportiva que afirma, os ágeis lutadores baianos são praticamente invencíveis. Então o mestre Bimba estava triunfando ali nos seus desafios e estava cada vez mais consolidando a sua luta, a sua capoeira regional, a sua capoeira como forma de luta e expressão corporal. Nós vimos aqui então a importância da capoeira na universidade, nos meios intelectuais, a importância da produção científica acerca da capoeira, capoeira como esporte, como que a apresentação da capoeira para Getúlio Vargas colocou a capoeira em outro patamar, fez com que ela saísse de um ostracismo social e atingisse outras camadas sociais, enfim, partes importantes da história da capoeira que mestre Xarel nos brinda nesta obra, Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência. Axé.